Povo do meu Brasil varonil, bom dia a todos. Dia ensolarado na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo para vocês algumas histórias minhas, história da minha vida. Bem, história de assédio moral, história de discriminação, por eu ser nordestino, e o fato de ser branco não me tira da discriminação. Fui muito destratado em muitas empresas que eu trabalhei. Bem, mas iniciando a nossa conversa, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai é cearense, minha mãe também. Eu nasci num distrito chamado Major Simplício, antigamente se chamava Águas Belas, no interior do Ceará. E a minha saída de lá se deu aos 5 anos de idade. Mudamos de local. Posterior a isso, aos 10 anos para 11 anos de idade, a gente já trabalhava na roça com meu pai. Até anterior a isso, eu trabalhei dos 10 anos, mas eu tenho um irmão chamado Manuel, que ainda passou por uma situação pior do que a minha, porque o Manuel é 3 anos mais jovem do que eu. E todos os serviços que nós fazíamos, estávamos juntos. Culpa do meu pai? Não, meu pai era um cara muito pobre. Apesar de que trabalhava muito, sempre trabalhou na roça, ele tinha um curso técnico de veterinária, que ele vacinava animais, e com isso ele ganhava um bom dinheiro. Mas meu pai mudou do local onde ele tinha uma prosperidade e foi morar num lugar ruim demais, e só tinha a nossa casa e era muito distante de tudo. Para vocês terem uma ideia, não é exagero, não é mentira minha não, isso aconteceu comigo. A primeira vez que tive contato com uma escova de dentes, eu tinha 9 anos de idade. A primeira vez que eu entrei numa escola, eu tinha 11 anos. Hoje, muitos anos depois, hoje aos 55 anos de idade, eu tenho uma formação acadêmica, tenho muitos cursos profissionalizantes, que foi isso que me sustentou. E eu iniciei pós-graduação e não segui porque eu vi que realmente não dava. Mas seguindo o nosso curso, quando eu tinha 10 anos de idade, nós retornamos para o centro urbano, que foi em 1975. Meu irmão era bem pequeno, tinha 7 anos, e uma escadinha enorme de criança dentro de casa. Minha mãe teve 10 filhos e o meu pai, entre os filhos adotados e os filhos legítimos, somaram 32. A grande maioria desses irmãos eu não conheci, muita gente morreu antes de eu nascer. E a realidade, hoje eu tenho irmãos com 80 e 89 anos, a minha mãe tem 89 anos e minha mãe é mais nova do que o meu irmão mais velho. Para começo de história. Bem, no Nordeste tem um departamento governamental chamado DENOCS, DNOCS, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O que o DENOCS faz, sob a tutela do governo federal, qualquer que seja o governo, é construir na área privada. Isso não estou mentindo para vocês. Isso eu estive lá e eu trabalhei nas frentes de serviço. Meus irmãos, eu trabalhei com 11, 12 anos de idade e meu irmão tinha 9 anos. E nós trabalhávamos como uns escravos, porque para ganhar aquele dinheiro não me recordo quanto é que era, porque isso era por volta de 78. Eu tinha 13 anos. Aí 78, 79, mais ou menos nessa data. E o meu irmão era bem mais novo do que eu, 3 anos mais novo, mas nós trabalhávamos
em pé de igualdade com qualquer um homem de 20, 30 anos, 40 anos de idade. Qual era o serviço? Nós chegávamos às 7 horas da manhã, de 7 às 5 horas da tarde, às 17 horas. Tinha uma hora de descanso, meio-dia, parávamos para almoçar. Qual era o almoço? O nosso almoço era um saco com rapadura e farinha. Era isso que nós comíamos. E era isso que dava sustentabilidade ao nosso esqueleto. Nós construíamos açudes, e eu com meu irmão, o dinheiro que vinha no final do mês, em algumas lojas a gente comprava docinhos e nós comíamos alguma coisa. O que nós tínhamos? Nada. A não ser uma bicicleta que meu pai comprou para mim em 1977. Uma Monarch, em 1977, ele vendeu uma mula para comprar uma Monarch para mim. Eu destruí a bicicleta em pouco tempo, porque você não tem condição de andar numa bicicleta daquela anos e anos. Bem, eu e meu irmão, nós íamos trabalhar de sol a sol e estudar era praticamente impossível. E nós tínhamos a situação de discriminação por pobreza que nós tínhamos, que nós vivíamos. E éramos empregados no terreno alheio, um terreno que meu pai arrendou e que depois não tinha arrendamento nenhum, e que o meu pai trabalhava praticamente de graça pro dono do terreno. Ele fazia empréstimo, o dono do terreno fazia empréstimo, e meu pai plantava, e ele levava técnicos e dizia que a plantação era dele, tá? Isso todo mundo faz lá até hoje, e governo federal, governo município, essa corja, seja lá quem esteja no poder. Você acha que vai olhar por alguém que esteja trabalhando lá no interior? Não, não vai. O cara quer cuidar da cidade grande. Pois é, então o nosso trabalho se deu por um longo período, e era cavar barro num sol de 45 graus, queimando a cabeça, e até os meus 18 anos. Aí certa data eu realmente, minha documentação em dia, e eu falei com meu pai, eu tenho que ir embora, não vou ficar aqui, não nasci para isso. Encontrei um amigo, era casado com a minha sobrinha, e aí vim embora para o Rio de Janeiro, uma terra que me acolheu. Devo muito ao Rio de Janeiro, aos trancos e barrancos, devo muito ao Rio de Janeiro. Mas o que eu passei lá no Nordeste do Brasil, bem, existem coisas piores. Mas eu com 13 anos de idade e o meu irmão com 10 anos de idade, nós fazíamos trabalhos de pessoas, de homens de 20 anos, de 30 anos de idade. E nós éramos assediados moralmente. A gente era quase que açoitado para produção. Você tinha que transportar a uma distância de 300 metros carrinhos de barro. Você cavava e levava, cavava e levava. Então eu revezava com meu irmão. Vezes eu cavava e ele levava, e vezes ele vinha cavar o barro e eu levava. Então eram muitos homens fazendo esse trabalho. Talvez nós fôssemos os mais novos do local. No meio disso tudo tinha falta de alimento. Não vou dizer para vocês que a falta de alimento era devido à pobreza, não era devido à pobreza extrema em que nós passávamos. É que a falta de alimento era para todo mundo. O governo era um governo que estava em período de transição do governo Ernesto Geisel para o governo João Figueiredo. Eu ouvia muito, era um período de governo militar, mas o Nordeste não tinha comida.
E não tinha para ninguém. Tanto faz o cara ter o dinheiro ou não ter dinheiro. Alguém que tinha dinheiro comprava comida fora de lá e levava. Mas a falta de alimentação era total, era para todo mundo. Porque não existe produção. Não tem como você produzir numa seca torrencial, igual a que eu passei, que eu vivi. Eu nasci em 1965 e eu saí do Nordeste em 1984. Cheguei no Rio de Janeiro no dia 4 de agosto de 1984. E eu garanto para vocês que eu não tenho a menor saudade da minha terra. É como se eu nunca tivesse vivido lá. Eu sinto muito as pessoas, aos amigos que são do Nordeste, aos meus conterrâneos, que prezam muito por vir trabalhar aqui, voltam para ter suas coisas lá. Eu não tenho vontade nenhuma. Eu tenho uma vida muito estabilizada no Rio de Janeiro e eu não quero voltar para lá nunca mais na minha vida. Todas as vezes que eu lembro do que eu passei no Nordeste, você trabalhar na produção de uma barragem, de um açude, e de 1978, esse açude foi inaugurado em 1980, e até hoje ninguém pode usufruir de um bem que foi pago, que foi construído por mim e que foi pago pelo contribuinte. O açude está lá, mas está na terra alheia e você não pode utilizar. Está assim até hoje. É a igreja que toma conta, é o pastor que toma conta, é o padre que toma conta, é o prefeito que toma conta, é o vereador que toma conta, mas para o cidadão comum não existe nada lá. Estamos próximos das eleições. Vai começar agora, do pós-pandemia. E lembrando a vocês que eu estou sem máscara porque eu estou dentro do meu carro, mas a minha máscara está aqui. Nesse pós-pandemia, o que a gente está passando é um horror. Mas lembrem, você que é nordestino como eu, lembre de pulverizar essa corja. Lembre de nunca você ter um político de estimação. Eu sou um ser politizado. Político de estimação nunca terei. Nunca terei. Eu me dirijo da minha casa para votar quando eu acho que existe um candidato que mereça meu voto. Senão, não pisarei no local de votação. É o meu protesto. E aí me dizem, mas se você não for votar, você não vai ter, aí que você não tem direito. Mas como não? Eu não tive direito de escolher o candidato que ia. Eu não tive direito de escolher o candidato que iria se candidatar. Não é isso? Pois é. Para que vocês não tenham uma infância igual a minha, você que é jovem hoje, está começando aí com 16 anos de idade, para que você não estrague seus olhos verdes, mande essa corja de ladrões para fora, para Marte, de preferência. Na minha opinião, a política deveria ser instituída de maneira que nenhum vereador pudesse ter remuneração, que tivesse uma ajuda de custo. Nenhum deputado tivesse remuneração. Deputado estadual ou federal. Presidente da República só poderia ficar por um mandato. Ou qualquer um outro candidato ficar um mandato só. 4 anos. Você quer galgar o degrau? Então vá lá. Se você é vereador, você só pode se candidatar. Você foi eleito, só pode se candidatar a deputado estadual. Foi eleito, só pode se candidatar a deputado federal. Você foi deputado federal, você só pode se candidatar a senador. Foi senador,
só pode se candidatar a presidente da República e acabou o seu cargo político. E aí sim, nesse entremeio, se você foi candidato a deputado, se você foi vereador, se você foi deputado, você teria direito a uma aposentadoria. E essas pragas estão aí. É político que tem 30 anos de carreira, político que tem 50 anos de carreira. Por que vocês sustentam essa corja? Me respondam. Por que vocês sustentam essa corja? Um grande abraço para vocês. Desta quinta-feira o Flamengo perdeu de 3-0. Acho que eu fiquei meio revoltado com essa porra. Até logo.